Amado e bondoso Pai, graças rendemos pelo Teu amor, pela Tua palavra que nos inspira nesta manhã a sermos corpo do Teu Filho neste mundo. Ilumina, ó Pai, o nosso coração e mente e dá que possamos, através da mensagem, escutar o Teu ensino e sejamos neste mundo discípulos do Teu querer. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, o profeta Isaías, na primeira leitura, compara o povo de Israel a uma vinha. Vinha que foi plantada amorosamente por Deus. Mas, com o tempo, esta vinha lançou frutos azedos da infidelidade e da desobediência ao Senhor. Enquanto vinha, aquele povo dispensou os cuidados de Deus. Restou ao povo, então, ser atacado e pisoteado pelos seus inimigos. Essa vinha maltratada é uma clara referência às nações estrangeiras que colocariam a sombra dos seus domínios sobre Israel. Jesus, na segunda leitura, tipifica esta parábola de Isaías, contando assim a parábola dos lavradores desonestos. Na época de Cristo, os romanos, em conluio com o poder religioso e os grandes proprietários, desapropriavam as pessoas das suas terras mais férteis, deixando fragmentos de terras improdutivas para os pequenos agricultores. Jesus conhecia essa realidade, vindo a denunciar a elite sacerdotal que foi seduzida por acordos fraudulentos com os romanos. A parábola dos lavradores maus é um extrato da maldade praticada pelas lideranças políticas e religiosas de Israel. Os lavradores desonestos, a quem o proprietário havia confiado a sua vinha, fracassaram e faltaram com a lisura diante do projeto do reino. Eles negaram entregar os frutos da obediência a Deus. Era um farisaísmo sem igual. O que dizer, então, também dos nossos dias, onde no ambiente dos cristãos e também dos não cristãos, vemos denúncias de lavagem de dinheiro, de assassinatos, de violência sexual. Vemos uma situação que muitas vezes dentro do próprio ambiente religioso se preocupa tanto com a estética de aparentar ser o que não é, enquanto a ética ela é corrompida. Jesus, quando conta que a vinha foi plantada pelo dono, ele diz também que de forma meticulosa ele cercou esta vinha, construiu nela um tanque e uma torre para os vigias. Nisto, Jesus aponta para Deus, ensinando que não há em nós esforço do qual nos sirva para nos gabar diante do Senhor. Tudo o que temos foi plantado por Deus. São partes da sua boa obra, do seu amor por nós. Foram assim nos entregue para que tenhamos vida abundante. Mas quando as pessoas são tomadas pelo sentimento de que receberam algo por meritocracia e declaram propriedade nas obras que pertencem a Deus, acabam agindo com ingratidão, com indelicadeza diante do nosso Senhor.
É o que acontece com o proprietário da vinha. Quando ele manda os seus servos buscarem o ordenado do arrendamento da colheita, o que ele recebe? Os lavradores decidem matar todos os seus enviados. Inclusive, até o seu próprio filho é vítima daquele conluio, pois os lavradores acreditavam que a morte do filho lhes concederia a posse definitiva da vinha. Quando Jesus termina a parábola, ele pergunta para as lideranças religiosas: o que o dono da vinha deve fazer agora? Naquela altura, aquelas lideranças estavam possessas de raiva com o resultado da parábola. Eles eram pessoas religiosas, deveriam aplicar a justiça de Deus. Para eles, não há final feliz para aqueles que atentam contra a mão do seu Senhor. Eles sentenciaram severamente aqueles maus trabalhadores, olho por olho, dente por dente, sem perceberem que a sentença apontava para os seus pés de barros. Mas algo ficou confuso. Aqueles líderes ignoraram sua história antepassada e a libertação que Deus havia concedido ao seu povo. Povo este que optou em abandonar a fé, aliando-se a projetos da cobiça e do poder. Não se ouve da boca desses líderes religiosos um desfecho da parábola que tenha arrependimento, confissão de culpa e pedido por clemência ao dono da vinha. Pelo contrário, eles falam de juízo, de condenação e de violência severa contra os lavradores. Faltou humildade e sabedoria daqueles líderes para perceberem de que eram eles os lavradores maus, dos quais Jesus estava falando. A sentença que eles pronunciaram era a sentença que os condenava. Isso porque o problema deles todos é que eles não se viam na posição dos lavradores, mas dos senhores da vinha. Será que, diante da pergunta que Cristo fez, não daríamos a mesma resposta para Jesus? Agindo com desprezo diante daqueles lavradores ingratos? Com a parábola, Jesus nos aponta as contradições da natureza humana, onde muitas pessoas religiosas deixam crescer muito mais a sua sede pelo domínio do que a sede pelo evangelho da vida eterna. Quando tudo à nossa volta deixa de ser visto como doação divina, no coração humano vai germinando o desejo sombrio de tomar tudo como se lhe pertencesse como direito de herança. Todos nós somos suscetíveis a fazermos parte deste grupo maldoso de lavradores. Haja vista de que alguns não se cansam de investir em projetos que maquinam formas de passar Deus para trás, o verdadeiro dono da vinha. Aos cristãos que proclamam que Jesus Cristo é a videira verdadeira, é a pedra angular, é muito grave a denúncia do Evangelho de que às vezes nos comportamos conspirando contra Deus, tentando tomar posse da vinha dele, que pertence legitimamente ao Filho. Há conflito na fé. Quando dizemos que toda a honra e toda a nossa glória pertencem a Cristo, mas agimos em colisão com a graça divina. É contraditório dizer que dedicamos zelo à obra de Deus, quando a nossa espiritualidade está afundada na barganha e na negação do Evangelho.
O caminho da exaltação a si mesmo é o caminho dos lavradores desonestos. Quem quer ser o dono da vinha que não lhe pertence, terá que enfrentar o desafeto divino. Infeliz caminho quando não compreendemos que a nossa estada na vinha é passageira. Então, pergunto para vocês: o que fará Deus quando vier com todo o seu poder nos cobrar os frutos esperados da vinha? Como reagirá Deus ao constatar que os frutos não foram entregues e a vinha foi usurpada? Ainda que tenhamos atitudes semelhantes aos lavradores da vinha, a parábola também nos dá áreas especiais de um grande convite. Ela nos convida para o arrependimento sincero, para confessarmos a nossa culpa e buscarmos também o perdão. Ainda que nos comportemos com ações tão desumanas diante da oferta de Deus, a atitude do Filho também nos surpreende. Mesmo na morte, Cristo intercede pelos maus trabalhadores, pedindo ao Pai que lhes perdoe. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo não arranca dele o direito de autoridade sobre a vinha deste mundo. Cristo continua sendo a pedra angular para cada um de nós, ofertando a possibilidade de sustentação da fé e do encontro gracioso com a salvação. Tirar essa pedra angular da nossa vida é ver desmoronar sobre nós a construção da nossa própria história, tendo como trágico fim a nossa condenação. Mas produzir os frutos do reino não é o mesmo que produzir boas obras para ser qualificado como herdeiro do nosso Senhor Deus. Aqueles lavradores maus podiam ter tido uma ótima colheita, mas isso não os qualifica a receberem a bênção do dono da vinha. Servir a Deus é reconhecer que, além da ótima colheita, a vinha tem um dono, de que a colheita pertence a Ele, de que Deus age movido por sua graça, aguardando de nós, de cada um de nós, os frutos desta colheita. Se aqueles lavradores maus, ao menos tivessem agido em concordância com o dono da vinha, ou com uma contrição sincera no seu coração, talvez teriam recebido boas notícias da parte do Filho. Cristo, meus amados, ele não quer a vinha só para ele. Ele divide esta herança com cada um de nós. Fazer parte de uma comunidade de fé é ter direito também a esta herança. Cristo é o motivo pelo qual nós somos afastados do juízo divino e colocados na vinha como herdeiros de Deus. Quem produz os frutos do amor que Cristo ensinou e vivenciou, torna-se agraciado e herdeiro da vinha divina. Por isso, querida igreja, amados em nosso Senhor, não desperdicem o tempo de vocês, o tempo da graça de Deus, o tempo da confiança em Deus, o tempo da colheita, e nem descuidem da vinha que lhes foi confiada. Vivam pela fé, vivam pela vontade de Deus, naquilo que é bom, perfeito e agradável ao nosso Senhor, para que assim nós possamos alcançar das mãos do nosso Cristo a salvação. A vinha, sim, somos trabalhadores dela, e muito mais do que isso, herdeiros dela em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que é maior do que o nosso entendimento, guarde nossa mente e o nosso coração em Cristo.
Amém.